Bem-vindos a mais um episódio do Café com a Lu. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, mas antes de apresentar ela, eu gostaria de falar com você e agradecer a sua audiência. Nos episódios anteriores que nós tivemos, eu sei que você já tem sido muito edificado e graças a Deus esse projeto, ele tem continuado e hoje não será diferente. Eu estou aqui nada mais, nada menos com Ana Locatelli. Palmas, por favor. Aê! Glória a Deus. Obrigada, Ana, por aceitar esse convite. Eu que agradeço. De estar aqui conosco. Estou muito feliz. Ai, que Deus, eu também. Estou muito honrada. Quando que eu imaginei na minha vida que Ana Locatelli, gente, ia estar na minha frente. Mais do que isso, é alguém que é uma peça fundamental de Deus na minha vida também. Estava comentando aqui com ela um pouquinho, né, Ana? Que eu estar aqui hoje também é porque ela contribuiu na minha vida através de um projeto muito legal que tem. É um projeto, né, do Cura da Alma, a gente pode chamar dessa forma. Depois a gente fala um pouquinho sobre ele, que eu também tenho um testemunho sobre isso. E glória a Deus. Antes disso, pessoal, eu quero falar com vocês algo muito legal. Eu conheço a Ana já há alguns anos, né, Ana? Que eu ia lá na loja Muitos chamada... anos. Alguns anos. Não revela a idade, Não Ana. vou falar. Silêncio. Silêncio. No Cantinho da Paz. Gente, a Ana, ela foi a pessoa que fundou o Cantinho da Paz, aqui em Itapeva. Então, assim, até hoje, né? Hoje foi passado para o pastor Júnior, né? Lá da pastor Leomar. E continua sendo um ambiente de paz. E eu lembro que eu comentei isso, Ana, justamente no Cura da Alma, enquanto a gente estava ali, que você contou um pouco a respeito para nós. E eu lembro que eu falei que naquele momento eu soube o porquê aquele lugar, ele era o Cantinho da Paz. Por causa do fundamento dele. Foi uma ideia divina. Foi algo que realmente veio de Deus. Você pode contar um pouquinho para nós de como surgiu essa ideia? Interessante que foi no começo da minha conversão. Uau! Nos primeiros dias da minha conversão. A minha irmã veio passar férias em casa e ela falou assim, viu, eu gostaria de morar em Itapeva, ficar aqui. Vamos abrir uma livraria evangélica? Eu fiquei assim, falei, sério, existe isso? Ela falou, existe. Eu falei, eu quero, né? E tinha um outro lado dessa situação, que eu estava desempregada e eu precisava trabalhar. Eu falei, já me senti empregada, né? Eu falei, vamos sim, vamos, gostei da ideia, vamos fazer sim. E fomos a São Paulo, ela fez as compras de tudo, trouxe. Aí eu fiquei sabendo o que era, né, uma livraria evangélica, vendo os produtos para vendas, o que tinha nessa época. E fizemos a primeira compra e trouxemos para Itapeva. Passado, acho que uns 15 dias, ela viu que Itapeva não era para ela. Resolveu voltar para São Paulo. Eu falei, tudo bem, eu continuo trabalhando aqui para você e tudo certo. Eu continuei. Certo. Né? Toda semana eu ia a São Paulo fazer compras, as pessoas chegavam, tem tal coisa, eu às vezes nem sabia o que era, porque tinha acabado de me converter, tinha acabado de abrir a loja. Eu falava, tem sim, tem, semana que vem já está aqui, já anotava o que era, o produto e ia atrás. Não deixava faltar mercadoria, toda semana tinha coisas novas. Acompanhei os lançamentos todos da Renascer, foi muito legal. Acompanhei os lançamentos Diante do Trono. Diante do Trono. Diante do Trono, né? Um beijo, Ana, se um dia você assistir esse podcast. Fã do Diante do Trono. E também foi na época dos LP. Eu sou dessa época lá na loja, né? Depois veio os CDs e eu não sabia nem se eu ia continuar a loja na época do CD, porque eu falei, mas quase ninguém tem aparelho. Por que mudou foi tão de repente, sumiu os LP, já passou a ter CD. Olha só. Fui pela fé, cheguei lá e comprei bastante CD, trouxe e falei, olha, o povo vai ter que ver que agora é só CD. Não tem como. Mas eu ainda estava com aquela insegurança, porque quase ninguém tinha um aparelho. Mas deu tudo certo, fomos só crescendo, fomos acrescentando tudo. Eu gostava de ter lançamento de tudo. Saiu, já estava lá, no dia seguinte. Sim, ai, que bênção. Foi muito, muito bom. Ai, que muito bênção. Ai, gente, um ambiente maravilhoso. Ai, eu não amava ir lá. Na minha adolescência, eu ia com a minha mãe para comprar CD, eu gostava de rap, essas coisas. Minha mãe, mas tem isso, crente?
Tinha no de cantinho da tudo. parede. Nossa. E eu me lembro de você. Meu Deus, como não lembrar, né? Eu lembro que a Luana chegava lá, eu falava, meu Deus, chegou a menina bem crente. Eu tenho que atendê-la de uma maneira especial aqui. Eu tinha até medo sabe, de repente falar alguma coisa. Eu brinco muito, né? Então, eu acho que eu te atendi bem, né? Meu Deus, Ana, mas pelo amor de Deus. Eu ficava preocupada. Sério? Gente, nunca soube disso. Olha, revelações aqui no Café com a Lu. Ficava preocupada. Que legal. Ai, mas sempre fui muito bem atendida, tanto por você quanto pelas meninas que também, né, trabalharam lá. Algo maravilhoso. Ana, você quer comer alguma coisinha aqui do nosso café? Quer um cafezinho? Vamos? Vamos de cafezinho, então. Sim. Enquanto aqui, ó, eu passo o cafezinho, gente, na prensa francesa, que a gente descobriu hoje, que é de quem, Ellen? Da Ana. E tá aqui na casa da filha dela. É só apertar, né? Vai devagar, glória a Deus. Enquanto eu estou aqui apertando o coisa do café. Ana, conta pra nós do Flayback. Sério? Sério, conta pra nós do Flayback. Gravem essa palavra. Olha, tanto que eu não sabia nem que existia uma livraria evangélica, mas é interessante quando Deus tem um propósito para você, Ele te capacita. Ele te dá coragem, Ele te mostra e você só vai caminhando de fé em fé. Eu me lembro que chegou um senhor, assim, do sítio, sabe aquela pessoa bem simples, né? E chegou e falou assim, você tem Flayback? Com F. Eu nem sabia o que era o tal do Flayback. Eu falei assim, olha, eu não tenho, mas eu vou ter. Eu já vou anotar aqui, o senhor me fala qual que o senhor quer. E eu anotei lá, Flayback. Falei, agora eu vou em São Paulo, vou nas distribuidoras, eu vou perguntar o que é isso aqui, né? Fui, cheguei lá, gente, não era Flayback, era Playback. Playback. Falei, meu Deus do céu. Olha, muita coisa eu aprendi, porque chegava cliente assim que falava tudo errado, e eu chegava lá e ia pedir tudo errado também, porque eu também não sabia. E eu me lembro que eu não conhecia nenhum hino da harpa. Fui obrigada a ouvir todos os CDs da harpa para me ficar por dentro das músicas. Então, eu levava o CDzinho para casa e eu vi música da harpa, porque eu tinha que estar, né, por dentro de tudo ali. Li bastante livros, né? E, às vezes a pessoa chegava e falava assim, olha, eu quero dar um livro para uma pessoa que está passando por esse problema. O que você me indica? Olha, interessante que Deus fez uma obra na minha vida que eu nunca pensei em ganhar dinheiro naquele lugar. Olha só. Eu ficava tão feliz de ajudar as pessoas. Amém, glória a Deus e aleluia. Eu pensava assim, eu conheço tal livro que vai ajudar. Na minha prateleira tinha vários. Eu nunca empurrei um livro. Eu trazia na próxima semana porque eu queria dar o produto certo para a pessoa. Sim. Eu sempre quis ser bênção naquele lugar. Amém. É interessante, às vezes eu fico pensando isso. Falo, meu Deus, eu nunca pensei em estar naquele lugar para ganhar dinheiro. Não. Eu sempre pensei em fazer algo em favor das pessoas. Para abençoar as pessoas. Isso a minha alegria. Né? Eu tenho assim, uma experiência muito legal daquele lugar, que naquele tempo, principalmente os jovens da Quadrangular, que eu tinha muita amizade com eles, eles iam para os retiros. Quando eles voltavam na segunda-feira, na quarta-feira de cinza, eles iam todos lá na loja. Eu já ficava ali na expectativa. Né? Vai começar a chegar os meninos aqui. Ia menino, ia menina. E eles chegavam e falavam, irmã, eu sei que você gosta de ouvir testemunho, eu vou contar o meu testemunho. E eles começavam a contar a experiência que eles tiveram no retiro com o Espírito Santo. Gente, que coisa mais linda. Eles começavam a falar. O fogo caía, eles não conseguiam terminar. Eles começavam num reteté santo ali, já começava a falar em língua, rodopiava, eu entrava no mover. A irmã entrava no manto. Ficava no manto. Ficava no manto. Era demais. Saía aquele, entrava outro. Saía aquele, entrava outro. Eu ouvia testemunho durante a semana toda, assim, né, da volta do retiro. Todos os retiros eram assim. Você sabe que eu estou sentindo muito falta disso agora. Cadê? Cadê esses jovens?
Onde estão esses jovens que chegavam ali cheio da unção, cheio da presença do Espírito Santo, não conseguia falar o português, começava a falar em línguas, um mover de Deus ali, os jovens chorando, eles choravam. Falava para minha irmã, eu tive uma experiência muito grande, eles choravam, eu chorava junto, era demais. Ali foi foi um lugar tremendo de Deus na minha vida. Glória a Deus. Graças a Deus, para a glória do Senhor. Pessoas foram curadas de câncer. Uau. Pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Meu Deus. Né, chegava uma pessoa falando que tinha vontade de falar em línguas, vontade de ter experiência com o Espírito Santo. Eu falava, olha, depois das 6 você vem aqui. Fechava a loja e ia lá. Acontecia de tudo. Era, viu? Glória lindo, a Deus. Maravilhoso. Você Glória foi convidado, Luana, para esse Cantinho da Paz parte 2 que tinha? Não. Eu tô descobrindo aqui agora, Ellen. Não, mas hoje... Depois das 6 tinha um outro. Deus me honrou de uma forma, né? Naquela época, não. Mas hoje, o acesso que eu tenho a essa mulher, glória a Deus, aleluia... É que ela tinha medo de absurdo. você, né? Ela Que é muito crente. É verdade. Tem essa parte. Você Fica à já vontade. chegava lá na alegria, eu já você chegava, chegava lá verdade. na unção. Eu só já estava... Já tava. O que o Espírito- Repetezada. Já estava. Era bem isso mesmo. Quer um pedacinho de bolo, Ana? Ó, esse aqui é de maçã com castanha. Esse daqui é de milho com... Só cafezinho por enquanto? Só um cafezinho. Fica em paz, então, tranquilo. Pessoal, tem uma coisa que eu quero comentar com vocês, que o Cantinho da Paz, como a Ana falou, é um ambiente de paz. Assim, a fundação dele é maravilhosa. E algo que eu tenho no meu coração agora, ouvindo ela falar também, a gente entende o porquê ser próspero. Porque o motivo não era o dinheiro. Claro que é uma consequência, né? A gente não está aqui para né, rebaixar isso. É uma consequência, mas a gente vê que a intenção do coração dela, num trabalho comum, veio a ser algo extraordinário que impactou tantas vidas por tantos anos. Eu quero contar uma coisa para você, Ana. Amiga, pega para mim, fazendo um favor, a Bíblia. Ali, por gentileza. Gente, é o seguinte. Uma vez eu ouvi um pastor falando... Não se assustem com a Bíblia, tá? Sim, ela está se desfazendo, Ana. Se desfazendo. Mas eu vou contar. Que uma vez eu ouvi um pastor dizendo que se uma Bíblia está nesse estado, significa que a pessoa que a lê não está nesse estado. Do quanto que ela manuseia, que ela aprende, né? Claro que a gente tem que cuidar das nossas coisas, esse não é o ponto. Mas é algo que eu quero comentar com vocês. Essa Bíblia aqui, ela foi uma edição... comemorativa de 500 anos da Reforma Protestante. Então, ela tem aqui um estudo de Martinho Lutero. Foi aqui que eu conheci a música Castelo Forte, né? E eu pedi pro meu pai, Ana. E, na época, eu não trabalhava ainda. E meu pai falou, Lu, agora não dá, né? Por questões financeiras mesmo. Então, eu falei, beleza, tranquilo. Eu sempre fui uma pessoa bem tranquila nesse sentido, sabe? Tipo assim, ok, eu espero. Porque eu sabia que em algum momento o Senhor ia me dar, fazer alguma coisa. Beleza. Passou pouco tempo. O meu pai chegou com essa Bíblia em casa. De manhã, ele anotou a hora aqui. Dia 29/11 de 2012. Que carinho. Às 8h30 da manhã. Deus. Gente, olha só. O que aconteceu? Ele escreveu aqui. Luana Maria Silva Bonfim, sou eu. Nunca esqueça desse dia, filha. Mais uma vez, Jesus suportou o peso para salvar aquelas 8 pessoas. Ô, Glória. Meu pai sempre fala assim, ô, Glória. Ele escreveu aqui. Amém. Décio José Bonfim, dia 29/11 de 2012, às 8h30 da manhã. Aconteceu... O meu pai, ele trabalha com... Aqui, obrigada. O meu pai, ele trabalha com madeira, né? Com corte de madeira. E aconteceu que ali essas pessoas que trabalham com ele estavam cortando. E, até onde eu entendo, eles cortam a árvore de um jeito que a árvore não cai em cima deles. É o planejado. Só que nesse dia, a árvore foi para um outro lado. E ela caiu em cima de uma fiação. Tinha 2 postes, assim, e ela caiu em cima da fiação. Primeiro milagre, os 8 homens estavam embaixo. O fio não encostou neles. Poder de Deus ali, segurando. Beleza, passou isso, foram agraciados ali, né, não sofreram nada, glória a Deus. Depois disso, uma pessoa chegou e falou, vai ter que chamar Electro, vai ter que chamar não sei quem, vai ter que chamar para poder tirar, né, é perigoso. Não façam isso, pessoal. Só se vocês tiverem uma fé tão grande como essa. Meu pai foi direcionado por Deus naquele momento. Ele falou, não, eu já orei. Pode tirar.
Meu Deus, que coragem. Como eu tô dizendo, não façam isso. Dona Helena sabe essa parte da história? Não sei. Espero que sim. Mas assim, ele falou e ele determinou ali naquela hora. E meu pai, pessoal, né, fez essa oração e falou, pode tirar. E voltou. Eles tiraram a árvore. O fio voltou como se nada tivesse acontecido. Meu Deus, Nada. milagre. Milagre, puramente milagre. E daí, naquele dia, ele foi no cantinho, comprou a Bíblia e me deu. Muitas pessoas foram abençoadas naquele dia. Inclusive eu. E glória a Deus por isso, Ana. Glória a Deus pela sua vida, né? Nesse tempo que você ficou ali como proprietária, né, como dona do cantinho, muitas vidas realmente foram abençoadas. É o que você comentou também, né, de alguma experiência que você teve lá, justamente essa experiência dos jovens, né, que iam nos retiros e quando voltavam, queriam te contar esse mover de Deus, né, e deles quererem falar também das maravilhas de Deus. É algo que pode ser, com certeza, um motivo de oração para que volte, né, os jovens voltem a esse compartilhar realmente do evangelho, das experiências. Eu só queria comentar Claro. algo que eu me lembrei agora. Espero que eu não chore. Ai, não pode chorar que a gente chora, também tem paninho. Eu fazia tempo que eu não lembrava disso, me lembrei agora. Entrou uma senhorinha, bem de idade, uma menina assim, mais ou menos, de uns 8 anos, mais ou menos. E ela chegou vendo o que tinha, ela não sabia nem o que ia comprar, ela estava com a menina ali. Naquela hora me deu um aperto no coração, eu falei, essa menina está sofrendo por alguma coisa está acontecendo com essa menina. E começou a me doer aquilo. E eu chamei a avó e a menina ali para o fundo, né? Eu falei, vem aqui um pouquinho. Eu falei, eu preciso saber o que está acontecendo. E comecei, a minha sorte que a avó gostava de conversar, então nós ficamos conversando e tudo. Daí eu falei assim, olha, eu posso orar pela sua neta? Porque eu tinha que orar aquela hora, se eu não orasse ia me dar um infarto, não sei. Deus. Alguma coisa estava acontecendo com a menina. Só que antes de orar, eu resolvi passar o plano de salvação, falei na linguagem dela e tudo. Ela concordou com a cabeça de aceitar Jesus, fiz a oração com ela e depois orei com ela. Orei assim por cura mesmo do coraçãozinho dela, da alma dela. Quando eu terminei de orar, ela começou a sorrir. Aí a senhorinha, a avó dela, que começou a chorar e rir ao mesmo tempo. Deus. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, olha, desde pequena, desde os 3 anos de idade, que a mãe dela foi embora e nunca mais voltou, nunca mais deu notícia, ela nunca mais sorriu. Meu Deus, Ana. Ai, glória a Deus. E hoje ela sorriu. E a senhorinha começou a sorrir e chorar ao mesmo tempo. Ela falou assim, muitos anos que eu não vejo minha neta sorrir. Meu Deus. Então, aquela hora foi um momento de cura, foi um momento assim que o Espírito Santo mesmo tocou naquela menina. Foi algo maravilhoso. Meu Deus. São Só muitos Deus os testemunhos. para fazer isso. É. Só o Senhor para fazer isso. Sim. E a gente vê a importância de estarmos também sensíveis ao Espírito Santo, né? Ali naquele momento, como você falou, tinha que ser naquela hora. Tinha que ser naquela hora. ser naquele momento. É o amor de Deus, com certeza, na vida dessa menina, né? Que hoje, provavelmente, é uma mulher. É. Né, já. E glória a Deus por isso, Ana. Ai, que maravilhoso. Meu Deus. Foi. E, gente, lá na igreja, né? Nós somos da Comunhão Cristã Aba de Itapeva. Tem um projeto também na igreja que chama Cura da Alma. E a Ana, juntamente, né, com seu esposo, o Benito, estão ali à frente desse projeto que mudou dezenas de vidas também. A minha é uma dessas vidas. Com toda a paciência do mundo. A Ana, o Benito já é mais... Ele já chega e já fala. Mas a gente precisa ver, gente. Precisa da Ana, de alguém como ela. E precisa de alguém como ele. É o par perfeito para tudo que a gente vive ali. E eu fiz no ano passado, né, Ana, a Cura da Alma. E foi um divisor de águas, assim, também na minha vida. Esse momento de estarmos ali. E um momento de comunhão também, depois que nós temos, de poder conversar, de poder sentar. E Deus, com certeza, já fez e continuará fazendo grandes coisas através desse projeto, que já tem dado frutos também no sentido de preparar outras pessoas para que também possam fazer, né, Ana? Não parem vocês. Não parem vocês.
E glória a Deus. Tem algo do Cura da Alma que você gostaria de falar? Algum testemunho? Alguma coisa nesse sentido? Ou convidar o pessoal? Eu acredito Pra que poder todos ir. possam ir, né? Eu acho que é legal esse Sim. convite, não é só do pessoal que vai na Igreja Comunhão Cristaba. Sim, mas é talvez se aberto, uma né, Ana? pessoa... É aberto, é aberto. Se você quiser ir, não tem problema você começar dar do meio em diante. Depois você volta, né? Porque muitas pessoas querem fazer 2, 3 vezes. Eles terminam uma vez, começa novamente. Graduados, Né? pós-graduados, doutorandos e por aí afora vai. Eu brinco com eles, falo, você já... Uns eu brinco, falo que já são repetentes, outros estão fazendo doutorado, e assim vai. E glória a Deus. Ai, meu O importante é Deus, que maravilhoso. estarmos juntos e ver que as vidas estão sendo transformadas. Exato, né? exatamente. Isso do meio pra frente foi algo que eu fiz. Eu lembro que eu mandei uma mensagem pra você. sim. Dele, pode vir, Lu, você consegue acompanhar. Daí eu fui, tipo, da metade, depois peguei o início, né, das aulas. Daí eu já poderia ter finalizado, porque ali, daí eu falei, não, vou repetir de novo as aulas que eu já vim. E maravilhoso, pessoal. Você está super convidado para poder participar e ter a sua vida transformada. Verdade. E, Ana, conta pra nós, agora a gente já tá indo pro finalzinho, já, é bem rapidinho. Conta pra nós, por favor, uma palavra que Deus colocou no seu coração, uma palavra rema, como a gente fala aqui, uma palavra revelada, algo que Deus trouxe e que é um marco na sua vida. Olha, uma palavra que é um marco na minha vida é simples. Tudo passa. Não importa a circunstância em que você está vivendo, se ela está muito ruim, tudo passa. Tudo passa. Né? Deus te dá sabedoria, Deus te dá força, Deus te sustenta, porque tudo passa. Amém. Eu lembro uma vez, né, dessa sua fala, que você falou que queria escrever um livro. Olha, para falar a verdade, eu já comecei a escrever. Meu Deus! Mas o nome desse livro é Tudo Passa. Tudo passa. Tudo passa. Então, se você está sofrendo agora, não sofra, porque vai passar. Meu Deus. Vai passar. Tudo passa. Tudo passa. Ai, meu Deus. E é verdade, gente. Tudo passa. Eu lembro que eu cheguei no Cura da Alma chorando. Não passou? Passou. Ela continua chorando, só que de alegria agora. Glória a Deus. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Ai, eu estou muito feliz de você estar aqui conosco. Eu também. De você ter dividido tudo isso com a gente. E eu tenho um presente para você. Uma mensagem especial, um quadro aqui que eu vou te dar. E diz assim: Ana Locatelli, com paciência e amor, você auxilia os filhos de Deus na caminhada cristã. Como uma mãe que pega pela mão e nos lembra: ei, tudo passa. Vamos, você consegue. Em Cristo você pode todas as coisas. Você nos inspira e ensina a não andar pela alma, mas pelo Espírito. E assim somos livres para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito obrigada por aceitar o convite para participar do CoffeeCast Café com a Lu e compartilhar com o mundo o que o Senhor tem feito em você e através de você. Com imensa alegria e gratidão, Luana Bonfim. Meu Deus, Aqui. muito obrigada. Olha, lindo, maravilhoso. Vou guardar assim com todo carinho. Eu que Muito agradeço obrigada. pela sua presença. Obrigada por tudo. Amém, Né, obrigada. pela confiança, pela companhia, esse momento tão lindo e maravilhoso. Tão gostoso, né? E glória a Deus. E a você também, obrigada por nos acompanhar até aqui. Eu creio que você foi grandemente edificado por esse podcast. E fica o convite para participar do Cura da Alma e ser transformado de dentro para fora. Até mais, pessoal. Até o nosso próximo Café com a Lu.